Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 22 de julho. Noticiário Alvinegro em relação ao mercado da bola, movimentadíssimo na noite de ontem. Atualizações sobre Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Juan Cruz, a chegada ao Rio de Janeiro do Danilo, nosso novo reforço, fora o levantamento que o Transfer Market realizou, sinalizando que na era SAF, desde a chegada do Textor ao Glorioso, 200 milhões de euros em contratações já foram realizados. Impressionante, cifras astronômicas. A gente também vai conversar sobre Copa Libertadores. Afinal, temos 7 jogadores contratados, só que só podemos fazer 5 trocas. Como vai ficar isso? E chegando novos jogadores por agora, quem vai ficar de fora? Pois é, tudo isso a gente vai trocar uma ideia, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Se o botão hypar aparecer na sequência, clica nele também. Assim o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa forma a gente consegue seguir crescendo, alcançando os nossos objetivos. Os 61 mil inscritos estão logo ali, a gente vai chegar nessa marca muito em breve, quem sabe ainda nessa temporada, 70 mil inscritos aqui no canal. Muito trabalho, muita dedicação. Confesso a vocês que quando a gente bater essa marca, vai dar aquele sentimento de orgulho, porque quando o canal começou, eu realmente não imaginava que a gente pudesse chegar tão longe, mas já que chegamos, vamos por mais, não é verdade? Quero aproveitar também o começo desse vídeo para falar sobre a nossa parceria com a GoCase. Você sabe que o Fala Fogão agora é embaixador da GoCase, graças à moral de vocês. A gente conseguiu fechar essa parceria. E olha, o Dia dos Pais está chegando, então eu queria mostrar aqui para vocês alguns dos produtos que já chegaram na minha casa. Essa capinha do Newton Santos, cara, em homenagem aos 100 anos do Newton, é um esculacho, irmão. É uma impressão em alto relevo, super bacana, qualidade assim espetacular. Eu fiz essa daqui também em relação à aluna, né, minha filha. Coloquei aqui tudo personalizado, o nome dela, camisa 10, pai da aluna, camisa 6. Também uma impressão em alto relevo, super, pô, mesmo, qualidade absurda. Tem essa daqui que está no meu smartphone nesse momento, que é a Buenos Fire, em homenagem à nossa conquista lá em Buenos Aires. Não podia deixar de ter. E ainda tem, cara, a garrafa. Olha só, cara, o naipe dessa garrafa, gente. É muita qualidade, cara. Eu tô realmente destacando isso porque eu fiquei impressionado quando eu recebi os produtos. Muito bons, vale muito a pena. E o site da GoCase está com até 70% de desconto. Então, por exemplo, você pega 2 capinhas de celular, 2 capinhas por menos de R$50. Utilizando o cupom FALAFOGÃO, você consegue ter o desconto de 5% a mais já em relação ao desconto que está no site. Essa garrafa aqui, por exemplo, R$ 269,90 por R$ 169,90, mais os 5% de desconto. Então você pode dar um presentaço para o seu pai. Tem várias estampas de várias equipes, não só do Botafogo. E isso, claro, pode fazer uma baita diferença para você poder dar aquele presente na moral para o teu coroa, né? Então, fica a dica, utiliza o cupom FALAFOGÃO que você vai dar uma moral gigantesca aqui para a gente também. Vai economizar dinheiro e ainda ajuda o Fala Fogão, beleza? Dito isso, vamos em frente, Fogão. Olha, conforme eu disse, o noticiário muito movimentado na noite de ontem. Quando foi ali por volta de 8 da noite, começou a pipocar uma série de notícias. A primeira delas que eu quero destacar, de um jogador nosso, que tem contrato conosco até o fim dessa temporada, que é o Danilo Barbosa. A diretoria chegou a uma conclusão de que realmente não vale a pena renovar com um volante. O Danilo é bom jogador, tá? Bom jogador, tem qualidade técnica, tem boa saída de bola, uma boa estatura, imposição física. Mas o custo-benefício para a diretoria não está compensando, né? Danilo, nesse período que ele esteve no Botafogo, fez boas partidas. Com certeza fez boas partidas. Mas ele sempre foi uma alternativa dentro do elenco. E não deve ser uma alternativa muito barata, cá entre nós. Então a diretoria liberou o atleta para ele poder assinar com uma outra equipe. O que não significa dizer que liberou assim, ó, tu tá fora do Botafogo desde já. Vai depender, claro, daquilo que pode acontecer. Ontem surgiu a informação de que o Atlético Mineiro estava querendo fechar um pré-contrato com ele, ou seja, ele assinava esse pré-contrato, ficava no Botafogo até o fim da temporada e só no ano que vem se apresentava o Atlético Mineiro ao Galo. Só que depois também surgiu a informação dando conta de que ele poderia ir para o Atlético Mineiro por empréstimo. Normalmente, quando isso acontece, você acaba renovando o vínculo do jogador.
Então, assim, não levo muita fé de que a gente vai ver o Danilo Barbosa sendo emprestado apenas. Não vai fazer muito sentido você emprestar um jogador que no fim do seu vínculo já não vai ficar no Botafogo. Também tem a situação do Fortaleza, que está interessado no jogador, importante destacar isso. E também surgiu a situação do Oriente Médio, mas o nome do time lá do Oriente Médio não foi revelado. O Danilo, no primeiro momento, ele não estava muito afim de se transferir para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro. Tanto é que teve aquela situação com o Grêmio interessado nele e ele não se animou. Ele preferia permanecer aqui no Botafogo. Só que com essa posição da diretoria de liberar o atleta, acredito que o Danilo pode realmente sair muito em breve nesse período de agora. Porque quando as pessoas sinalizam que, sim, você não vai ficar aqui com a gente, né? A gente, quero você agora, mas não quero depois. Fica uma sinalização que provavelmente o jogador vai buscar uma situação melhor para ele, né? Onde ele possa, de repente, jogar, se destacar. Porque vale lembrar, o Danilo não é um veterano em fim de carreira. Isso tem que ficar muito claro. O Danilo é um jogador que ainda tem lenha para queimar, muito tempo aí de carreira pela frente, pelo menos uns 5, 6 anos. Até porque o Danilo sempre se mostrou ser muito profissional. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Danilo, mas fica aqui esse destaque, essa informação. Também vale falar sobre o Patrick de Paula. O Medeiros trouxe a informação de que ele vai ser emprestado. E aí o Vene Casagrande destacou que vai ser para o Estoril lá de Portugal. Um contrato até junho de 2026. Já estava na cara que a diretoria do Botafogo não contava mais com o Patrick de Paula. Tanto é que quando ele bateu 6 partidas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo parou de utilizar. Porque dessa maneira, se ele completasse os 7 jogos, não poderia sair nem para uma equipe aqui do futebol nacional. No fim das contas, vai para a Europa, Estoril Praia. É uma equipe pequena de Portugal. Tomara que o Patrick de Paula possa se reencontrar, tomara que ele consiga retomar a carreira. Ele teve uma lesão muito complicada. Se dedicou um absurdo para poder ficar em forma, para poder ficar ali, né, no shape, certinho, bonitinho. Mas, no fim das contas, no Botafogo não aconteceu. E a imagem do Patrick de Paula nessa reta final de Botafogo, ela foi muito prejudicada pelas escolhas do Renato Paiva. Isso tem que ficar muito claro. Nas ocasiões que o Patrick de Paula atuou na sua posição mesmo, segundo volante ali, ele foi bem, cara. Ele fez bons jogos. Agora, como terceiro homem de meio de campo, esquece, não era dele, definitivamente não era dele. E aí complicou a vida do jogador. Então vamos ver como é que ele vai se sair em Portugal. Ele indo bem por lá, daqui a pouco surge uma proposta, o Botafogo minimamente consegue recuperar um pouco do investimento que foi realizado no atleta. Não em sua totalidade, porque isso dificilmente vai ocorrer. Mas quem sabe para reduzir um pouquinho o prejuízo, né? Porque uma vez que o Patrick de Paula de fato deixar o Botafogo, agora é por empréstimo. Mas deixando o Botafogo, aí sim você pode dizer, afirmar categoricamente que a diretoria vai ter que realizar o prejuízo. Então vamos ver se ele vai se sair bem em Portugal. Um outro jogador que vale destacar que também está deixando o Botafogo é o Juan Cruz. E a mesma lógica. Ele vai agora emprestado para o Real Salt Lake. O TF, inclusive, trouxe a informação de que o Juan Cruz, a gente deve receber alguma compensação financeira por liberar o jogador. Inclusive, eu quero destacar aqui a fonte, né? Quem deu a notícia em primeiro lugar em relação ao empréstimo foi o Globo. Então o TF depois trouxe a informação de que vai ter essa compensação financeira, mas foi o Globo que trouxe em primeiro lugar essa questão da saída do Juan Cruz. É um empréstimo com opção de compra para a equipe norte-americana. E de repente na MLS o futebol do Juan Cruz pode acontecer. É a mesma coisa que falei aqui para o Patrick de Paula. O Juan Cruz ele vai no empréstimo com opção de compra. Ele depois, sendo transferido em definitivo, aí você vai poder avaliar qual foi o tamanho do prejuízo ou se teve algum lucro ali em relação a essa operação. Deixa eu ver, inclusive, aqui se fala na notícia a questão do valor da opção de compra. Não fala em valor de opção de compra. Então a gente vai ter que aguardar, torcendo, claro, para ele se destacar na Liga Norte-Americana, porque quem sabe assim o Botafogo consegue recuperar parte dessa grana aí que foi empenhada na contratação do jogador. Em termos absolutos, dá pra gente dizer que a contratação do Juan Cruz, pelo menos até então, colocando tudo na balança, foi o maior erro do nosso scout, né? A gente tá falando aí de um atleta que vai custar 8 milhões de euros, é uma baita de uma grana. E, pô, irmão, é torcer demais para ele se destacar lá nos Estados Unidos e que essa opção de compra minimamente reduza bastante significativamente o prejuízo que a gente acabou tomando, né? Porque não deu certo, assim, tava na cara depois que ele foi entrando em campo, que realmente não ia ter como. Demos o benefício da dúvida para ele poder se provar, para poder se mostrar, mas não aconteceu, né? Então isso tem que ficar muito claro. A diretoria, na minha opinião, está agindo corretamente, mas tem que ir ao mercado para fazer a reposição.
E sobre ir ao mercado, vale destacar, claro, a chegada do Danilo, nosso novo reforço. Ele chegou ali no Galeão, conversando um pouquinho com a imprensa rapidamente e deu algumas declarações. Vou destacar algumas delas aqui. Abre aspas. Muito feliz em estar aqui com o Botafogo, um time grande do Rio. A expectativa é grande para ajudar o time, que já vinha numa crescente desde o Mundial, estava acompanhando. Espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando títulos com o Botafogo. Podem contar com raça e determinação dentro de campo. Soube disso no voo, sobre ser a contratação mais cara, né? Ele superou aí o Thiago Almada. Meu empresário me mandou. Fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto com muitas partidas boas e títulos. E aí ele deu aquela tangenciada, ele saiu, né, ali pela tangente em relação a jogar já nesse fim de semana contra o Corinthians. Disse que não sabe, né, que vai depender, claro, do treinador. Né? Vamos ver como é que vai estar a situação física do Danilo, vai ser avaliado e a sua utilização tem que ser, claro, considerando que ele esteja apto, de fato, para poder entrar em campo e nos ajudar. E certamente vai ser uma baita contratação. O Danilo joga muita bola, é um volante que, no geral, ele é melhor do que o Gregori. Tecnicamente falando, ele entrega mais à equipe, embora o Gregori tenha feito um trabalho, claro, sensacional, excepcional com a nossa camisa. Mas o Danilo, no geral, ele é mais jogador do que o Gregori. Então vamos torcer para que ele realmente possa jogar tudo aquilo que a gente sabe ele tem capacidade. Agora, Fogão, um outro ponto que eu quero destacar aqui, ainda falando sobre essas movimentações, 200 milhões de euros já investidos na era SAF em contratações. E boa parte desses jogadores que foram contratados deram certo, deram resultado. O time do Botafogo no ano passado, por exemplo, sensacional. O Botafogo investiu uma baita de uma grana na contratação do Luiz Henrique, na contratação do Almada, em especial esses dois. Mas tivemos outros tantos jogadores que a gente foi lá, pagou os direitos econômicos e a gente conseguiu já gerar resultado. 200 milhões de euros, cara, supera a marca do 1 bilhão e 200 milhões de reais, para falar dessa maneira corretinha. Eu ia falar 1,2 bilhão, pode ser também, mas 1 bilhão e 200 milhões de reais é mais impositivo, né? Embora seja o mesmo valor, a mesma cifra. Mas, cara, é muita grana investida. É uma mudança que o Botafogo passou absurda e a gente continua vendo a gente fazendo contratações, mais e mais contratações. Agora teve os 22 milhões do Danilo, já teve os 15 também do Arthur Cabral. O Botafogo segue atento ao mercado. E sobre isso, irmão, para a Copa Libertadores vai ter que pensar direitinho. Afinal, você tem 5 vagas, 7 jogadores contratados. Para mim está muito claro quem vai ficar de fora nesse primeiro momento. Acredito no Christian Ló, que é um goleiro, né? Vai ficar de fora, não tem nem muita dúvida em relação a isso. E também o Barreira. Ah, mas o Tuco Correia não está jogando nada. Irmão, não está jogando nada ainda. Mas ele é bom jogador. E ele está se adaptando, ele está chegando. O Barreira é um jovem com muito potencial, uma promessa. Mas eu imagino que nesse primeiro momento quem vai ficar de fora seja o jogador de 19 anos de idade, né? O colombiano. O Botafogo segue no mercado, conforme eu disse. Então a gente pode ter outras contratações. Mas conforme eu disse ontem aqui, conforme falei ontem aqui na nossa conversa aqui no vídeo, o Radar Alvinegro, segunda edição, eu acredito muito que a diretoria pode segurar um pouquinho a contratação desse ponta de força e velocidade, bem como a contratação de um outro atacante. Por que isso? Porque no ataque você pode colocar o Correia ali. Ele já fez isso na carreira dele, ele também pode jogar como atacante, como centroavante principal. Então a diretoria nesse momento ela deve olhar assim e falar, bom, eu tenho o Arthur Cabral e eu tenho o Correia. Se o Arthur Cabral não puder jogar, não é que a gente só tem o Mastriani, o Correia também pode fazer ali. A diretoria pode estar pensando dessa forma. E também pode estar pensando em relação à ponta direita, porque se a gente chega nas quartas de final da Copa Libertadores, muda completamente o cenário. Porque contratar um jogador, um ponta de força e velocidade, sem que você esteja nas quartas de final da Copa Libertadores, a falta dessa grana pode pesar. Então eu realmente acredito que o Botafogo vai estar monitorando as situações, certamente está fazendo isso, mas não me surpreenderia se deixasse para contratar esse atleta de força e velocidade, uma vez que a gente tivesse eliminado a LDU nas oitavas de final. Porque aí o Textor iria, meu irmão, para colocar a cerejinha no bolo. Eu imagino que isso possa acontecer, tá? Não é uma informação, é só uma opinião minha. Acho que faz sentido pensar dessa forma, muito embora a gente tenha Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas aí você também tem que pensar que dentro do elenco do Botafogo tem jogadores que custaram um valor significativo e você não pode simplesmente ignorar a presença desses atletas. É o caso do Santos, do Natan e do Matheus Martins. Esses 3 jogadores ainda não aconteceram. O Matheus Martins
com o agravante, digamos assim, que ele já está há mais tempo aqui com a gente. Então, o Botafogo, ele já nesses 3 jogadores, cara, a gente está falando de 8 milhões de euros no Natan, 8 a 10 milhões de euros no Matheus Martins e 17 milhões de dólares no Santi Rodrigues. Olha quanto dinheiro foi empenhado nesses 3 atletas. Então, eu acho que é muito mais plausível a diretoria sustentar um pouquinho com o que tem e aí passando para as quartas de final, realmente vendo, olha, pô, fomos para as quartas de final e, cara, tem que contratar para a gente poder ter a cereja do bolo e ir pelo título. Aí eu acredito que o Textor pode fazer uma movimentação mais contundente, entenda. Mais contundente. O Jordan Barreira também pode jogar por ali, 1,80 m, jovem, habilidoso, enfim, vamos ver também como é que ele vai sair, né? Então são vários atletas que o Botafogo já topou pagar uma grana e, claro, você tem que ver o retorno em campo. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então deixe seu comentário aqui embaixo. Na hora do almoço volte, hein? Vou estar aqui por volta de 1h05 da tarde pra gente poder trocar aquela ideia, resenhar, falando tudo sobre o Botafogo. Beijo no coração, fui!